Caras alunas, caros alunos, vamos para a segunda fase do nosso grande estudo sobre Irineu de Leão. Na primeira fase nós mostramos justamente como o drama da Sofia, dentro do mito valentiniano, cria os gnósticos. Hoje, ou agora, vamos enfrentar este drama de uma maneira filosófica. Vamos desmitologizar este drama. O que está por detrás, digamos, deste mito dramático, não é? Que Irineu nos conta e que Valentino sistematiza. Estão três momentos. Um primeiro momento reflexivo, eu diria, é sobre o mecanismo de projeção. A gnose, para Irineu, é um mecanismo de projeção. O segundo é uma revolução metafísica. Este é o segundo momento que existe dentro da obra Adversus Hereses. E o terceiro momento é a salvação sem moralidade. Então, através desses três momentos e de uma conclusão, um distinguir sem unir, nós vamos concluir assim, vamos estudar de uma maneira agora sistemática, de uma maneira reflexiva, o drama de Valentino, ou a gnose valentiniana, a partir do confronto com Irineu de Leão. Não é? Assim, nós estamos diante de um confronto, antes de tudo. Quem diz confronto, diz oposição entre duas coisas ou realidades. No nosso caso, trata-se da oposição entre teses detectadas do sistema gnóstico valentiniano e a fé de Irineu. E o que Irineu, naturalmente, proclama como sendo a sua fé. Não se trata, do ponto de vista justamente de um único teólogo, mas se trata aqui, sim, da perspectiva oficial, tal como o cristianismo da época era levado em consideração e era vivendo. E vejam bem, Irineu, apesar de ser polêmico, ele é extremamente sereno com relação, digamos, a este confronto, a esta perspectiva. Ele não polemiza brigando com embates. Seu próprio nome, Eireiaios, em grego significa pacífico, é o pacífico, ok? Então, partiremos então diante da primeira grande tese. Deus não tem nada a ver com o mundo. Ou melhor, o que se vê aqui, antes de tudo, é um mecanismo de projeção. Como Deus não poderia estar perto do mundo mal, nem dele se ser familiar, nem por ele comprometer-se, os gnósticos concebiam um Deus totalmente transcendente, sem se fazer presente ao mundo, completamente isolado do mundo. Então, o que ocorre? O eu do homem se projeta num céu imaginário. É assim que ocorre. Assim, o homem quer fazer Deus à sua imagem e semelhança. Vê-se que o cristianismo não reconhece nesta concepção o Deus da sua fé. É aqui a primeira abordagem erenaica de Irineu. É um texto de Irineu que se insere na corrente da mais profunda tradição desta época, se refere diretamente ao mencionado comportamento dos gnósticos que nos impõe como uma prova do quanto dissemos. Ele fala: como levantastes, ó gnósticos, os vossos pensamentos para além de Deus, exaltando-vos exacerbadamente, dizei agora a medida dos céus e o número das suas inumeráveis estrelas.
o seu volume, a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, o início e o fim de seu âmbito, tudo o que o coração do ser humano não poderá nunca conceber nem compreender. Por são verdadeiramente grandes os tesouros celestes e Deus é incomensurável e é Ele quem sustenta a terra com a sua mão. Assim, Deus é incompreensível pelo espírito humano. Quem compreendeu a sua medida? Quem conhece o dedo da sua direita? Quem compreenderá a sua mão? Esta mão que segura a terra inteira e contém a medida de toda a criação, da que se vê e da que não se vê, da que se sente e da que não se sente, todas incompreensíveis. Assim, pois, para além de todo principado e potestade, para além de toda criatura que tem seu início em Deus, vocês querem, vós, ó gnósticos, quereis, naturalmente, dizer o contrário. Se, pois, o homem não pode nem conhecer a sua mão, como pode se fazer um com ele? E eis que homens se imaginam, ele fala aqui, confingunt, em latim, confingere, quer dizer, imaginar. Confingere, em latim, é delírio, deliram, para além do próprio Deus. E querem, para além da próprio mundo, um outro pleroma de aiones e um outro pai. Fecha as aspas aqui, citei adversos héreses 4:19, 2-3 da Source Chrétienne. Como sabemos, os gnósticos rejeitavam a criação e se refugiavam no seu interior, no seu eu íntimo e dele viviam. Desta única fonte viviam. No fundo de si mesmos, formavam uma imagem de Deus e a projetavam num além imaginário. O Pai Supremo do Plêromo. Irineu rejeita este procedimento, apoiando-se solidamente na criação e na escritura. Como pensa Irineu, os gnósticos podem conhecer um outro Deus superior ao Deus do universo. É impossível, impossível. E então, esta é a realidade da criação que se manifesta e que manifesta a grandeza de Deus. O Criador do universo é o Deus transcendente e é o Deus presente, transcendente e presente. Aquele versículo 3 de João, tudo que foi feito foi através da palavra de Deus, através do Logos de Deus. Então, Irineu afirma sempre, com base na Escritura. O Deus Criador transcendente não está longe do mundo, mas penetra o segredo dos homens, os nutre e os protege. Assim, Deus é um ser ao lado de, Deus é um ser em, Deus é um ser com, digamos, o mundo e os homens, diferentemente dos gnósticos. Irineu não reflete sobre Deus partindo de caminhos subjetivos, mas objetivos, isto é, partindo da criação e da palavra de Deus. Se os gnósticos tivessem permanecido nesse terreno sólido da realidade, não teriam nunca chegado a inventar um Pai Supremo além do Criador do universo. Então, o verdadeiro Deus, para Irineu, não é transcendente sem imanência, nem imanente sem transcendência. Não é ou transcendente ou imanente, mas é o transcendente e imanente, num sentido preciso. É todo outro, é transcendente, mas que se faz presente. Vamos para a segunda tese, que é, segundo, podemos tirar do mito a revolução metafísica. A partir do sistema valentiniano, pode-se deduzir uma verdadeira revolução metafísica. Sim, a separação do Pai do Plêroma do Criador do Universo leva consigo a negação do último, quer dizer, a negação do próprio universo e a negação do Criador. No fundo,
é um negacionismo da metafísica. A natureza do mundo e dos seres é má, como digamos assim, o Criador do universo, do qual justamente o universo provém. Consequências possíveis. Se o Criador do universo é mau, demiurgo, este precisa ser destruído, precisa ser condenado. E com a condenação do Criador do universo, o ser fica sem fundamento. É um universo sem uma fundamentação. Sobre as cinzas da ontologia criacional, aqui não é emanação, é criação, e é isto, digamos, o que nós vimos e vemos, né? Na realidade, o que ocorre? Constrói-se uma nova ontologia, fruto de uma interpretação errônea da revelação. Os padres veem a natureza como obra do Deus Criador. A criação na patrística é a relação que existe entre Deus e o mundo e Deus, entre o homem e Deus, Deus e o homem. É a criação. Ele é o início e o fim da natureza, o arqué e o telos, o princípio e o fim. E nesta nesta obra, é o princípio, que é o princípio, digamos, de tudo. A própria criação de tudo que existe é o modo como Deus opera também, é o modo como Deus obra, é o modo como Deus ama, é o modo como Deus faz. A relação entre natureza criada e Deus Criador é considerada na terminologia dos padres como origem e imagem. Vai ser imagem e semelhança até o final da patrística, né? Agostinho vai ser forte nesse sentido, né? Em resumo, vê-se que o gnosticismo, o mundo mau, tem origem no Criador mau, que por sua vez encontra-se em contrafação com o Pai bom do pleroma. Se o Criador é, pois, condenado, o ser está aí sem fundamento. O mundo e o homem se realizam num campo de pura negatividade. A revolução metafísica é total. Passemos à salvação sem moralidade. O terceiro aspecto, terceira tese nossa. O eu, para fugir do espaço e do tempo, se projeta no além. É um mecanismo de projeção. O além tornou-se assim a divinização do homem. O além parece ser uma ideia, um mito cuja medida é o homem mesmo. Inconsistência total. Donde tem-se uma identificação entre Deus e a criatura. Como nos diz Irineu, para os gnósticos, como para a antiga culpa do paraíso, o homem faz-se Deus. O homem vira Deus. Quais são as consequências? Se o contato com este além é proposto pela gnose, o gnóstico é parcela da divindade. O gnóstico valentiniano inventa um Deus do qual ele é parcela. Salvo pela gnose, o valentiniano não se preocupará com o mundo psíquico ou com o mundo ílico, nós o vimos, pois este pertence a uma esfera do ser diferente, totalmente diferente da que ele vive. Ele está noutra, como se diz. Ele é indiferente a tudo isso. A partir desta afirmação, pode-se concluir que existe a possibilidade de duas perspectivas. Ou, do ponto de vista da moralidade, uma ascese absoluta com vistas à sua preservação, ou o completo laissez-faire, vamos deixar fazer, vamos fazer tudo, qualquer coisa, com vistas à absoluta indiferença com relação ao mundo. Nenhuma dessas duas perspectivas é a moral cristã, é a perspectiva da moral cristã. Não após crescimento, não após aperfeiçoamento, não após liberdade, não após nada, absolutamente nada. O gnóstico é, por natureza, salvo. E ele se coloca acima da moralidade. Consequentemente, ele vive sem moral. Vamos concluir esta perspectiva, ou a perspectiva gnóstica do gnosticismo valentiniano é um verdadeiro distinguir sem unir. Assim,
Irineu nos diz que os gnósticos inventam um outro Deus, confingam, inventam, acima do Criador. Um dualismo encontra-se à base. O Criador é um Deus fraco, colérico, vingativo, inconstante. Um tal Deus não pode ser o Pai do Logos, o Pai do Cristo, o Pai do Filho de Deus encarnado. Valentino não consegue ultrapassar as diferenças do dado revelado para tentar descobrir a verdade profunda da revelação. Ele não consegue sentir a sinfonia da revelação, da salvação, a unidade dos sons, nos intervalos, nos acordes. Consequências. O gnóstico divide sem unir. O mundo sendo mal não pode vir de Deus, não pode ser teatro do seu agir, não pode ser assumido por ele. Nesta afirmação não existe uma idolatria profunda. Sim, uma construção de Deus à imagem do homem. Assim, consciente do mal, o gnóstico sente a nostalgia do bem, mas para explicá-lo, ele inventa uma ideia de Deus e a deifica, a idolatra. E não só idolatra, e não só realiza isto, mas Deus é separado radicalmente do mundo mal. Dois mundos, que no fundo é um só, é o mundo dele, é o mundo do gnóstico. Então, o Deus que resulta desta ideia é impotente. Transcendência é impotência para o gnóstico. Incapaz de entrar em relação com o mundo concreto sem se perder e corromper. É também incapaz de libertar o homem da sua miséria e de permitir-lhe a plena realização. Deus é ameaçado pelo homem e o homem se vê ameaçado por este Deus transcendente que o abandona na miséria, na destruição, no não ser. Deus não entra em contato com o homem, com o mundo, mas com uma parcela de si mesmo no homem, em se tratando do gnóstico. Deus só entra em contato consigo mesmo, absoluta distinção sem qualquer possibilidade de união. Absoluta desintegração. E aqui então, citando Irineu, podemos naturalmente tomar consciência de que o Deus da patrística é o Deus transcendente e presente. E tão presente que se encarna, tão presente que vem ao mundo e assume o mundo, como João Nulo diz no seu versículo 14 do prólogo do seu evangelho. Kai ho logos sarx egênito. É paralelo, este paralelo, da encarnação vai se encontrar, em Irineu na sua expressão máxima e exemplo máximo, digamos assim, de perspectiva, de integração. A teologia de Irineu é o pai da teologia, e a teologia de Irineu pode ser resumida como a recapitulação, a teologia da recapitulação. Interessante esta palavra, Anakephalaios em grego, Caput significa cabeça, kephalé é cabeça em grego, caput capitis. E o que ele quer fazer? Ele quer recapitular, quer dizer, encabeçar, naturalmente, tudo em Cristo. Cristo é aquele Deus que se encarna para recapitular tudo, absolutamente tudo nele. E esta, justamente, é teologia da recapitulação, teologia da Anakephalaios encontra, digamos assim, a sua máxima expressão, numa frase de Irineu, uma frase linda de Irineu. O Filho de Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar filho de Deus. O Filho se faz homem para o homem se tornar filho. É o mesmo sentido de João, do qual ele foi discípulo através de Policarpo, quando nos diz,
não é, que Deus tanto amou o mundo que enviou ao mundo o seu Filho amado. Então aqui hoje terminamos este estudo da gnose, terminamos este estudo do gnosticismo valentiniano, digamos assim, o erenaico, né? Quer dizer, a perspectiva erenaica do estudo ou do sistema valentiniano, o confronto entre Irineu e Valentino, mostrando que, contrariamente ao gnosticismo, contrariamente à desintegração do gnosticismo, né, a patrística se nos apresenta, e aqui no caso em João e Irineu, como sendo a força de integração absoluta entre o cosmos, entre o mundo e Deus, entre Deus e o mundo. Muito obrigado.